o principal assessor do prefeito de Divinópolis, suspeito de falsidade ideológica de coação, foi preso ontem. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na prefeitura de Divinópolis e na casa do assessor. Segundo o Ministério Público, ele não poderia ter assumido o cargo de assessor porque já foi condenado pela Justiça. Confira aí a reportagem. O Ministério Público e a Polícia Civil começaram as investigações em janeiro deste ano, assim que Fausto Barros tomou posse como assessor especial de gabinete do prefeito Galileu Machado. De acordo com o Ministério Público, por já ter sido condenado por improbidade administrativa, Fausto Barros não poderia assumir funções no poder público. Ele foi condenado por crimes de fraudes a licitações na gestão anterior do prefeito Galileu. E essa condenação foi proferida pelo Dr. Mauro Riuge, uma sentença brilhante do Dr. Mauro Riuge Yamani, juiz da 2ª Vara Criminal aqui de Divinópolis, baseada inclusive em documentos e não apenas em prova testemunhal. O que me chamou a atenção foi que, dentro de um procedimento na promotoria, nós percebemos que ele havia assumido o cargo de chefe de gabinete da prefeitura, mas para isso ele assinou uma declaração ocultando a existência dessa condenação, o que era impedimento para ele assumir. O prefeito não poderia nomear alguém, até por força do que reza a lei da ficha limpa, uma pessoa com condenação criminal, analisada inclusive por órgão colegiado, não pode ocupar esse cargo público. Segundo a Polícia Civil, assim que soube das investigações, Fausto Barros procurou a delegacia. Ele registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra uma testemunha-chave que prestou depoimento no processo que o condenou. A polícia afirma que, pressionada por Fausto Barros, a mulher chegou a assinar um termo de retratação, desmentindo o que disse contra ele no julgamento. O interesse dele era uma possível revisão criminal para vir ser absolvido nessa situação. Durante todo o dia foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Foram feitas buscas na prefeitura, na casa de Fausto Barros e na de um ex-assessor dele, que, segundo as investigações, foi quem intermediou o contato entre Fausto e a testemunha. O Cláudio Moisés foi aquele que fez a ligação entre o Fausto, que levou o documento para que essa testemunha assinasse, que o documento chama o termo de retratação, ela retratando o que ela tinha falado há anos atrás. Para a polícia e para o Ministério Público, há indícios concretos de que Fausto Barros cometeu os crimes de falsidade ideológica e coação de testemunha. Durante o cumprimento do mandado, na casa de Fausto Barros foram apreendidos R$29 mil. No bolso dele foram localizados ainda mais R$2.100. Segundo a Polícia Civil, a quantia levantou suspeitas e Fausto não soube explicar a origem do dinheiro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Fausto Barros, mas a Justiça negou. Segundo a decisão da Vara Criminal de Divinópolis, ele foi afastado de suas funções, além de terem sido deferidas as buscas e apreensões. Ele está conduzido nesse momento à delegacia regional, pela posse, na verdade, de arma de fogo, uma vez que na sua residência foi localizada uma arma de fogo. As investigações vão continuar para apurar a suspeita de outros crimes e a possível participação de mais funcionários da prefeitura. O Ministério Público também vai entrar com um processo contra o prefeito Galileu Machado. O prefeito responde pela improbidade administrativa. Nós encaminharemos também ao Procurador-Geral de Justiça informações a respeito dessa nomeação feita diante de um impedimento que pode ensejar a configuração de crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201 de 1967. Tem cada coisa absurda que acontece, né? Segundo a Polícia Civil, Fausto Barros pagou fiança de R$8 mil pela posse da arma sem registro e foi liberado. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que ele foi nomeado para o cargo de assessor especial de gabinete porque existe uma certidão negativa do Tribunal de Justiça de janeiro deste ano que atesta que ele não tem nenhuma condenação. Segundo o município, o documento autenticado pela Justiça está entre os materiais apreendidos ontem durante a operação da Polícia e do Ministério Público. Ainda segundo a assessoria da Prefeitura, o ex-assessor de Fausto Barros não era funcionário público. O promotor de Justiça, Gilberto Osório, confirmou que a condenação do Fausto Barros continua ativa. Inclusive, após recursos dele,
ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. E a lei da ficha limpa impede a nomeação em caso de condenação já em segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Fausto Barros informou que o dinheiro encontrado na casa pertence à esposa dele e é referente ao recebimento de aluguel de um imóvel dela. Ele diz que a arma foi presente de um amigo há 40 anos e nunca foi usada, mas também nunca foi registrada e era guardada como lembrança. O Fausto Barros nega ter coagido a testemunha e afirma que nunca se encontrou com essa mulher, na verdade, nunca se encontrou com ela, após terem ocupado cargos de confiança na gestão passada de Galileu Machado. Só encontraram quando ocupavam cargos. Segundo ele, ela voltou atrás porque mentiu no processo e ele pediu a revisão do processo criminal porque foi inocentado na instância civil sobre o mesmo tema. Fausto Barros informou que vai recorrer da decisão judicial que o afastou do cargo e que não tem falsidade ideológica porque há uma certidão negativa do TJ que o autoriza a ocupar o cargo. Agora, a pergunta, né, de tudo isso aí é a seguinte, principalmente você de Divinópolis. Como se contrata? Vale inclusive para o senhor prefeito, né, para todos os prefeitos. Como se contrata alguém já condenado por fraude e licitação, inclusive em uma administração anterior do mesmo Galileu Machado, que também foi condenado e só é prefeito hoje porque a idade, né? A idade dele ajudou. O período de prescrição da pena caiu pela metade e ele foi beneficiado. Mesmo se for legal, é ético, é moral um prefeito contratar alguém desta forma? Pense bem.